CNN 360 está de volta, agora sim, trazendo os bastidores, a recepção da fala do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, o encontro, promovido pelo presidente americano Joe Biden. Olha só, algumas expectativas foram cumpridas. Nós dissemos aqui ao longo dessa semana que o presidente Jair Bolsonaro pretendia fazer dessa fala a maior inflexão, a maior demonstração de alinhamento da sua agenda, a agenda do presidente americano Joe Biden, que está investindo muito pesado na melhoria do ambiente climático, no combate ao desmatamento, no combate à emissão de gases, e promove aí esse encontro recolocando os Estados Unidos dentro desse contexto de líder das grandes mudanças mundiais. Bom, então o presidente Jair Bolsonaro mudou muito o tom. E aí você vai me dizer, bom, Daniela, mas eu tô vendo muita gente falar que isso não é suficiente. Vamos lembrar de onde a gente partiu. O governo primeiro recusou qualquer tipo de ajuda internacional para combater desmatamento e queimada na Amazônia. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse em declarações gravadas, públicas, que aceitar recurso de países do exterior seria comprometer a autonomia do Brasil na gestão da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro também havia ali criticado por várias vezes essa tentativa dos Estados Unidos de dizer que, olha, esse discurso do presidente americano Joe Biden, olha, quem não investe em economia limpa, quem não investe em energia limpa, pode sim sofrer sanções comerciais. Foi nesse contexto que o presidente brasileiro, disse que só a diplomacia não bastava, que quando acabava a saliva precisava da pólvora. Lembrou? Então esse é o nosso ponto de partida, onde a gente tinha um ministro das Relações Exteriores que tratava a questão da escalada climática, do aquecimento global como um dogma ideológico. A gente sabe que é uma realidade científica. Pois muito bem, esse foi o salto que nós demos. O presidente Jair Bolsonaro hoje colocou uma série de dados e fez duas promessas bem relevantes. Antecipou em 10 anos a neutralidade ambiental, significa você não jogar mais gases nocivos do que o país tem capacidade de absorver. Essa meta era para 2060, veio para 2050 e disse que vai dobrar ali os recursos para fiscalização e combate ao desmatamento. Governadores com os quais eu conversei dizem que, olha, as palavras foram boas, é um pouco do discurso que a gente vinha esperando, mas soam como palavras ao vento. Por quê? Porque não espelham a prática desses 2 anos de governo. Na prática, o que a gente tem são mais de 600 servidores do IBAMA dizendo que o órgão foi sucateado. Deixa eu trazer para cá a Renata Agostini, ela também ouviu empresários, a gente vai fazer um bate-bola, falar um pouquinho sobre essa repercussão ampla da fala do presidente Jair Bolsonaro. Renata, o nosso analista Igor Gadelha publicou agora há pouco que o que havia sido sinalizado a empresários ontem, e a gente relatou aqui, uma apresentação de uma meta de curtíssimo prazo para a redução do desmatamento, ficou para depois. O presidente quer ter o que anunciar no próximo grande evento mundial aí global a respeito do clima. Mas o que foi que governadores, empresários acharam dessa fala de hoje? Perfeito, Dani. Olha, fui atrás então de repercussão no Congresso, com o empresariado e também com governadores para a gente entender como bateu esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Nessas 3 frentes, a falta de uma meta mais ambiciosa em desmatamento foi sentida e foi pontuada por todos esses interlocutores. Então, vamos lá, por partes. O que me disse a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ela sinalizou que, sim, temos um avanço, mas que o governo ainda não compreendeu que, ao dar uma meta mais ambiciosa no desmatamento, um compromisso de curto prazo, isso impulsiona, por exemplo, o agro, impulsiona as vendas do próprio país e traz mais recursos. Isso teria ali o condão de destravar acordos comerciais. Então, fez ponderação, sim, de que, na visão dela, ainda é suficiente. Governador Renato Casagrande do Espírito Santo, ele que liderou aquele movimento dos governadores para escrever uma carta a Joe Biden, presidente americano, propondo ações na gestão climática. Ele disse que a gente pode, por exemplo, ver o copo meio cheio, de que temos, então, uma fala positiva, como você falou, Dani, comparando com discursos anteriores, mas que, no caso do desmatamento,
foi um ponto fora da curva, porque essa meta de 2030 está muito lá na frente e o presidente, sim, poderia ter feito uma sinalização mais próxima. Nesse momento, na visão de Casagrande, essa imagem do Brasil está muito prejudicada, uma visão que o presidente, na visão de Casagrande antes, era negacionista, por isso um compromisso direto com o desmatamento viria muito bem nesse momento. Ele pontua, claro, que se vier a duplicação da fiscalização, ótimo, tende a acompanhar, sinaliza que é importante ver se as ações futuras do governo, então, vão validar o que o presidente Jair Bolsonaro diz nesse momento. E, por fim, empresariado. Conversei com um dos maiores empresários do país hoje de manhã. Ele pontuou muito, Dani, que na visão do empresariado, essa insistência do governo em pontuar que precisa de US$1 bilhão para atuar e para acelerar ações é uma visão que, de forma pragmática, não traz tantos retornos como se o Brasil se comprometesse de uma forma mais firme nesse momento. Dani.